Existe realmente uma série de diferenças no processo de qualificação. Nós normalmente usamos o termo qualificação para qualificação de equipamentos e para qualificação de dispositivos. No caso da qualificação de transporte, é muito importante que a gente entenda que a regulamentação da RDC 430 estabelece a qualificação não só dos caminhões refrigerados, como também a qualificação que inclua a rota de distribuição do medicamento. Então, normalmente nós optamos pela rota mais crítica. Então, entendendo a qualificação, nós estaremos abastecendo um caminhão, refrigerando esse caminhão, iniciando a nossa rota e monitorando a temperatura e, se necessário, a umidade ao longo de todo o percurso. A qualificação se dá quando, ao coletar os dados dos data loggers ou dos sensores de temperatura, a gente consolidar esses dados, emitindo um relatório assegurando que durante todo o percurso os nossos medicamentos termoláveis estavam na temperatura, se mantiveram na temperatura de 2 a 8. Na verdade, o que nós vamos comprovar é que o caminhão refrigerado, durante todo o percurso, manteve a temperatura na faixa de 2 a 8, não excursionando essa temperatura para cima ou para baixo. Normalmente, quando você excursiona a temperatura, você excursiona para cima, ou seja, você vai perdendo o poder de refrigeração, colocando em risco a reatividade e a sensibilidade dos medicamentos. Já na qualificação de uma caixa térmica, nós temos que entender que a caixa térmica é um dispositivo de transporte. Eu tenho no mercado caixas térmicas normalmente utilizadas em conjunto com gel, congelante ou gelo, né? E o que nós precisamos assegurar na qualificação de uma caixa térmica? Nós precisamos assegurar que o medicamento dentro dessa caixa térmica, durante a sua rota mais crítica, também se mantenha na temperatura de 2 a 8. Para isso é necessário que se faça estudos de dimensionamento do volume do medicamento junto com a necessidade do gel congelante ou do gelo, de tal forma que esse gelo ou essa placa de gel resista durante todo o tempo da rota, né, e garanta que essa temperatura se mantém de 2 a 8. A qualificação térmica das embalagens está ligada diretamente ao processo de fabricação, ao tipo de isolamento dessa embalagem. Eu tenho embalagens de papelão, tenho embalagens de isopor, normalmente utilizadas ou as mais utilizadas, e tenho embalagens mais técnicas com revestimento de poliuretano. Cada uma possui um poder de isolamento térmico diferente. E por isso que quando a regulamentação pede que para a gente qualificar termicamente uma embalagem, a gente tem que dimensionar a quantidade de material refrigerante versus a quantidade de medicamento e a partir daí, com data loggers, garantir que durante todo o percurso o nosso medicamento seja mantido a temperatura de 2 a 8. Então a qualificação do dispositivo caixa térmica também é extremamente importante e é exigida pela regulamentação. Por outro lado, nós temos caixas térmicas refrigeradas, ou seja, coolers, ou que garantem que a temperatura estará de 2 a 8 sem utilizarmos sistemas gelo ou sistemas de congelamento. A ideia qual seria então? Esses coolers são ligados em 12 volts ou em 110 ou 220, energizados, e os medicamentos são transportados nesse cooler. Normalmente, quando são transportados, essa ligação é 12 volts. E nós temos que assegurar também que essa mini geladeira garantiu a temperatura de 2 a 8 ao longo do tempo. Então, normalmente, a gente dimensiona isso para os percursos ou para as rotas mais críticas também. É imprescindível que a gente lembre que seja na qualificação do caminhão refrigerado ou na qualificação das caixas de transporte, a gente sempre utilize instrumentos de medição, data logger, sensores de temperatura devidamente calibrados e rastreados à rede brasileira de calibração. Por que essa rastreabilidade? Para assegurar a rastreabilidade metrológica, garantindo que os dados coletados têm alta confiabilidade, que as tolerâncias estabelecidas estão dentro das faixas admissíveis, que a incerteza de medição tenha sido assegurado durante o processo de calibração dos instrumentos. Dessa forma,
quando eu emito um protocolo ou um laudo de qualificação térmica, é imprescindível que eu também inclua nesse protocolo ou nesse laudo todos os instrumentos que foram utilizados, os certificados de calibração e a data de validade desses certificados de calibração. Então é uma visão breve, mais geral, sobre qualificação. Não podendo esquecer que isso também vale para as câmaras frias, só que no caso das câmaras frias eu tenho um processo de qualificação térmica diferente, porque é um processo de qualificação térmica de um equipamento estacionário. Aí eu vou me preocupar com outros parâmetros, tempo de porta aberta, queda de energia, isso tudo vai influenciar a manutenção da temperatura interna da minha câmara fria. Então, durante o processo de qualificação de uma câmara fria, eu vou me preocupar então em fazer testes. Quanto tempo essa porta pode ficar aberta de tal forma que eu não perca a temperatura de menos 20 da minha câmara fria? Quanto tempo eu posso trabalhar com uma queda de energia de tal forma que eu não perca os limites toleráveis de aceitação da minha câmara fria? Então, o teste de porta aberta, o teste de queda de energia também são imputados ou incluídos no protocolo de qualificação de uma câmara fria. Isso também nos remete à qualificação dos galpões, qualificação dos ambientes. Muitas empresas trabalham não com equipamentos termoláveis, mas trabalham com com medicamentos que têm que ficar a temperatura normal. E aí nós vamos usar a farmacopeia como referência, estabelecendo que os nossos galpões vão ter temperatura controlada de 15 a 30 graus, de 15 a 25, dependendo da especificação que a distribuidora tenha do fabricante do medicamento. E para isso, quando eu faço a qualificação desse galpão, é importante que eu faça uma correta distribuição dos meus sensores de temperatura ou data logger, estabeleça um tempo de monitoramento, que pode ser 1 dia, 2 dias, 3 dias. Esse tempo inclui o período noturno, mas o mais importante é que durante os picos de temperatura, em função da época do ano, a gente assegure uma realidade dos fatos. Então é importante que durante a qualificação de um galpão com temperatura controlada, eu tente usar ou fazer essa qualificação na época mais quente do ano. Porque no momento em que eu faço isso, no verão e nos dias mais quentes do ano, isso você encontra na plataforma do Clima Tempo, eu consigo garantir que não será necessário eu fazer isso em 4 estações do ano. Alguns alunos nossos e parceiros me ligaram, mandaram WhatsApp, mandaram e-mail, dizendo que algumas empresas estavam sugerindo fazer a qualificação térmica dos seus galpões durante 4 vezes ao ano. Quer dizer, isso é perder tempo e perder dinheiro, porque o ideal, sim, é nós selecionarmos uma época do ano mais crítica, como a gente seleciona a rota crítica. Então, para vocês terem uma visão geral, isso tudo está incluído no nosso curso de boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte de medicamentos, aonde, durante todos os módulos, vocês vão ver gradativamente cada um dos requisitos estabelecidos pela RDC 430, bem como o desenvolvimento dos procedimentos, um procedimento de recolhimento, um procedimento de simulação de recolhimento, um procedimento de controle de documentos, controle de registros, tratamento de reclamações, aonde nós temos oportunidade, de forma detalhada, mostrar todo o macroprocesso na forma de fluxograma, discutir e definir com vocês os principais registros ou as evidências de que esse nosso requisito está cumprindo. E aí também nós temos uma série de procedimentos administrativos, como auditoria e autoinspeção, e um sem número de outros procedimentos que permitirão ao farmacêutico, ao responsável técnico, desenvolver todo o seu processo de implantação das boas práticas. Para isso, nós também desenvolvemos um modelo do Manual de Boas Práticas que facilita o trabalho dos jovens profissionais que estão entrando nessa área e foi desenvolvido com a mesma itemização da RDC 430 e inclui uma série de anexos, como o organograma, a lista mestre de documentos, uma matriz de responsabilidades, dividindo essas responsabilidades não só pelo responsável técnico, mas também pela área responsável pela gestão da qualidade e todas as outras funções do transportador, do distribuidor ou do operador logístico, dividindo esse 40 ou 50 POPs para uma série de funções diferentes. A função logística, a função compras, a função responsabilidade técnica, a função gestão da qualidade, a função supervisor de transporte,
de tal forma que a gente dilua essa responsabilidade e assegure o comprometimento de todas as organizações que trabalham com distribuição, armazenagem e transporte de medicamento de forma explícita, eficiente, assegurando a melhoria contínua dos processos. Só para encerrar, pode, certo? Só para encerrar assim, se você gostou desse vídeo e quer saber mais, o link para se inscrever no curso está aqui embaixo. Então curte, compartilhe e ative o sininho para ver os outros vídeos do canal. Se você gostou desse vídeo e tem interesse em aprofundar seus conhecimentos na RDC 430 e numa série de outras resoluções que permeiam o processo de boas práticas, distribuição, armazenagem e transporte de medicamento, clique aqui embaixo no link, ou ative o sininho, de tal forma que você vai receber informações complementares. Até lá!